E aí, pecuarista, tudo certo? O Agro Brasil inventou o registro de negócios para resolver um problema seu. Lembra quando as cotações da arroba eram distantes da realidade, você ficava perdido, sem saber o real valor de venda? Isso é passado. Com o Agro Brasil, todos registram seus negócios e você tem o valor verdadeiro da arroba em sua região e na hora. Registre agora e participe da formação do preço. Baixe o aplicativo e vem fazer parte da família Agro Brasil comigo. Negociou, registrou. Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim especial de final de ano e a gente quer entender esse ano para as exportações da carne brasileira. E por isso, nosso convidado hoje é Antônio Jorge Camardelli, presidente da ABIEC. ABIEC, que é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. ABIEC, criada em 1979, reúne aí 39 empresas do setor no país, é responsável por 97% da carne negociada para os mercados internacionais. Seja bem-vindo, Camardelli. Muito obrigado por atender aí o nosso convite e nos ajudar a entender a dinâmica da exportação, principalmente nesse ano que parecia que ia ser um ano de mais exportação, recorde enfim, um ano diferenciado para as exportações brasileiras de carne, mas daí veio a questão da vaca louca típica que acabou dando uma atrapalhada aí nesse mercado. Mas eu queria te ouvir, Camardelli, qual a sua avaliação de 2021 para o setor? Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Na verdade, eu acho que a gente tem que celebrar, né, o potencial todo da cadeia, a articulação interna, né, porque o resultado deste ano ainda, carecendo de 2 semanas aí de dezembro, nós deveremos bater o recorde em relação ao ano passado, no comparativo, né? A gente deve fechar o faturamento 6% acima, um preço médio 16% acima, e a gente vai ter uma queda no volume, mas essa é a fórmula ideal, né? Quanto menos manda e mais receita é o ideal. E por que a gente fala em comemorar? Porque baseado na transição e na indefinição comprovada hoje em relação à pandemia, né? Com novas variantes, mercado lá fora abre e fecha, restrições, dificuldade de containers e esse último episódio da China nos levava a crer num resultado diferenciado negativamente em relação ao ano passado. E como isso não se materializou, a gente tem que saudar a capacidade do setor de se reinventar, procurar outras alternativas e buscar sempre um resultado melhor que o ano anterior. Camardelli, só para entender a importância da China hoje para os nossos negócios. Anunciou recentemente que voltou às compras no mercado brasileiro. Essa falta da China fez a gente derrubar a nossa exportação mensal pela metade, né? Essa dependência da China, até que ponto é importante? Como é que a gente tem que entender daqui para frente as possibilidades de uma falta da China ou de uma China fora do mercado, Camardelli? A gente já viveu momentos anteriores em relação à magnitude e à pseudo-dependência de alguns mercados, né? O quadro que a gente visualiza é que um mercado como a China, de compras perenes, onde tu tem praticamente um ciclo de 4 contratos operando, tu tem um contrato em carteira, um contrato produzindo, um container no porto, um container na água, né? Todo esse processo não tem que estar relacionado à dependência, porque tu vive um momento excelente. O que tu tem que fazer é exatamente sair através de garantias dentro do quadro sanitário que não te dê esse escape momentâneo como aconteceu com a China. O importante considerar em relação à China, né? No passado a gente teve uma dependência, nós chegamos a mandar para a Rússia 800 mil toneladas de proteínas, aves, suínos e bovinos. No entanto, hoje é um mercado que voltou para 8 empresas e agora deve ter mais umas 12 na sequência, né? Então, o importante nesse enquadramento e nesse processo é fazer o que vem se fazendo, né?
um Ministério de Relações Exteriores e uma Apex intimamente ligado aos nossos problemas e às nossas soluções e sugestões, um Ministério da Agricultura ímpar, parceiro, desde o início da pandemia se preocupou com o decreto de essencialidade do setor, uma portaria múltipla, mista, interministerial, que nos deu segurança e garantia de cuidar do empregado e também do produto, né? Eu acho que procurar manter o equilíbrio e a abertura de novos mercados. Por que a gente diz isso? O Brasil ainda como o maior rebanho comercial do mundo, maior exportador mundial, né? A cada 5 quilos vendido no mundo sai aqui do Brasil, e a gente ainda não exporta para 3 grandes mercados internacionais que estão qualificados entre os mais rentáveis, que a gente está dando sequência nesse processo, né? Coreia do Sul, Japão, Taiwan, Canadá, México, né? E também o trabalho que eu já citei anteriormente, né? O trabalho integrado de privados e governo, no sentido de não só abrir novos mercados, como ampliar a lista e o share em mercados onde a gente já está presente. Posso dar um exemplo. Esse ano a gente movimentou a abertura de mercados de carne com osso, de miúdos que anteriormente iam para poucos mercados, né? Singapura é um exemplo disso, a Malásia está nessa sequência. Então, esse é o trabalho que não para, né? Nunca esquecendo que a manutenção dessa taxa de sucesso ela vem exatamente da manutenção do estado sanitário. Muito bom. Agora, você falou de um cuidado nessa relação aí com os chineses. Isso tem a ver com o tipo de contrato que a gente faz com ele? Com eles, né? Muito se especulou o fato da gente fazer a autossuspensão, que deveria esperar que eles dessem essa contrapartida. Faz sentido uma renegociação nesse quesito? É preciso rever alguns outros pontos? Como é que a ABIEC está vendo essa situação, essa relação no caso da China? É um fator normal, né? Quando tu estabelece um início de negociação, é natural, né, que um país do tamanho do nosso, com características diferenciadas, né, com divisões estaduais, esses protocolos firmados lá atrás determinam por parte do importador, que é aquele que determina as regras, né, a elaboração de alguns cuidados, de alguns indicativos que são, digamos, favoráveis ao processo de controle do próprio país. E, nesse caso da China, a gente já vinha negociando alguns itens, né, mas o governo já estava preocupado com o modelo desse protocolo, que determina que, caso ocorra casos atípicos, né, ou clássicos, ou até em relação aftosa, o Brasil automaticamente tem que comunicar o delício, né? Mas isso faz parte da negociação. O importante da gente colocar nesse processo é que, fora esse item, né, do atipismo aí da BSE, nós mandamos grandes quantidades e a gente não tem nenhuma notícia, graças a Deus, no que concerne talvez ao objetivo maior, que é a segurança alimentar. Eu acho que o bom de dizer aí na entrevista de vocês é o seguinte, existe uma certa fragilidade desse processo, não por conta da China ou de qualquer mercado importador. A fragilidade vem, né, primeiro, do atipismo ter um resultado atípico ao que normalmente deveria ser. Então, eu acho que a gente precisa, e o governo já está fazendo isso, né, fazer com que a OIE, que é o braço sanitário da OMC, de fato, né, coloque as coisas de acordo com como está escrito no Código Sanitário, que o atipismo é, de fato, considerado como um atipismo e que ele não representa nenhum tipo de risco, né? Só para colocar um item na entrevista de vocês, hoje o Canadá anuncia um caso atípico, né, de BSE, que é um fator normal para quem atende às regras e para quem é cristalino e transparente nas suas comunicações. Então, eu acho que falta um pouco aí de peso da OIE em obrigar, de certa forma,
aqueles países que são ligados ao OMC, que são ligados ao IE, que respeitam as regras do Código de Animais Terrestres, né? Considerando, de fato, isso um caso atípico, digo eu. Mas isso fica para detalhes a posterior, né? Mas o importante é o que tu citasse, né? Nós precisamos fazer uma tentativa, né, de sugerir com garantias essa mudança do protocolo, porque, de fato, não significa risco. Muito bom, muito importante essa sua colocação. Só para a gente encerrar o assunto China, sua perspectiva dessa retomada da China. Como é que a China vem aí, Camardelli? Vem com toda a força para 2022? Pode ser mais comedida em função da recomposição dos estoques de carne suína por lá? Enfim, qual a expectativa das indústrias? A nossa expectativa é boa, né? A gente tem aí, em cima da notícia ruim, a gente tem uma notícia boa, né? Se a gente considerar os 100 dias de ausência, né, o fato da gente ter produtos em estoques, né, a autorização de cargas em trânsito certificadas pelo MAPA, fez com que talvez o maior prejuízo comercial em relação a essa paralisação de 100 dias fosse a ausência do nosso produto na gôndola. E a gente viu que isso no varejo, né, ou nas indústrias parceiras, ou na composição de carne culinária ou carne ingrediente, ela não se configurou. Então, esse foi talvez a grande notícia foi de um não prejuízo em relação à imagem do produto e à nossa presença, né? E o mercado, ele reflete o mercado, né? O Brasil tem uma participação bastante maciça nesses dois tipos de carne, ingrediente culinária, que é a característica maior da China, né? A gente está atento ao mercado, aos movimentos, a gente tem que tomar como base o histórico da própria China, que fez lá um investimento maciço em infraestrutura, passada a infraestrutura fez investimento maciço em consumo, isso fez com que a gente, dentro do acompanhamento, estivesse sempre presente nas necessidades de alternar algum tipo de movimento, né? E hoje a realidade é essa. Nós temos aí, já posterior à liberação do mercado, várias tratativas, né? E a gente tem certeza, né, que com os cuidados para não repetir o ocorrido nesse nosso problema com a China, a continuidade de embarques, né? A gente vê aí os movimentos do próprio governo chinês diminuindo percentuais na importação de pescado, isso dá um indício de sugerir uma alternância de proteínas. Tu vê eles também preocupados com a estabilidade do aumento da autossuficiência em suínos, algum movimento de aumento de tributos. Isso faz parte da discussão nossa do dia a dia e a gente está muito tranquilo, né? A gente deve voltar progressivamente. Talvez tenha aí um percalço em relação a volumes por conta do Ano Novo Chinês, que, se não me falha a memória, é 2 de fevereiro. Começo de fevereiro. Mas, seguramente, né, a garantia que a gente tem, ela volta com a retomada dos mercados. A gente não tem nenhum impasse do aspecto comercial, a gente não tem nenhum impasse sobre o aspecto de segurança alimentar. O nosso objetivo agora é incrementar mais plantas, né, nesse nosso cardápio e rumar célere ao ano que vem e bater mais um recorde, que é a expectativa que se tem, já falando um pouco de previsão de 2022. Ou seja, historicamente, a gente deve passar pela primeira vez ao resultado de 2 dígitos, né, em arrecadação. Ou seja, deveríamos, o ano que vem, a perspectiva nossa é ultrapassar os 10 bilhões de dólares. Com exportação, basicamente de carne bovina, então. Só de carne bovina. Só de carne bovina. Muito bom. Esse ano a gente deve alcançar perto de 9 bilhões. O resultado do ano passado foi 8,4, né? Esse ano a gente, mesmo com todos os percalços, deve atingir 9 bi, e com a certeza de que o ano que vem, dentro do cenário que a gente está visualizando, né, pela primeira vez, ultrapassar os 2 dígitos. Muito bom. Camardelli, e os impasses internacionais? Começo perguntando dos Estados Unidos, que apareceu aí como um grande comprador depois da China, né? Ganhou ranking
nas exportações brasileiras aí, mas daí a gente viu o lobby dos produtores por lá entrando em campo. É motivo de preocupação? Como é que a gente tem que entender isso? Qual que é a sua expectativa em relação ao mercado americano? Nós estamos bastante tranquilos acompanhando o processo, né? É um processo sempre preocupante sob o aspecto político, né? Mas eu acho que o nosso histórico é sedimentado. O Brasil vinha se nós nos refletirmos a qualidade, né, de produto, que é a preocupação, né? No retorno do mercado americano, né, quando a ministra anuncia, na sequência do trabalho do ministro Blay, da ministra Tereza, reabre o mercado, e nós tínhamos todas as cargas monitoradas e fruto, né, das características das exportações incrementadas, nós não tivemos nenhum tipo de problema sobre o aspecto de segurança alimentar. Fruto desse resultado, né, nós deixamos de ter 100% das partidas analisadas, né, e a gente sabe muito bem das responsabilidades em relação à indústria e tem certeza que o principal conceito que o americano deve entender é que nós não somos competidores entre nós. O mercado americano é um outro tipo de nicho de mercado, tanto em outros países como no tipo de provisão de produtos que a gente manda, né? Nós somos fornecedores dessas 50 mil toneladas em números redondos mandadas esse ano, que foi uma grata surpresa, né? E trabalhar com o mercado americano é um passaporte para outros mercados, né? Pelo nível de exigências, né? A gente pode dizer que 85% foi dianteiro, ou seja, carne para a indústria, configurando que nós estamos fornecendo mercadoria, né, para produtos industrializados como base no mercado americano. Então, nós somos parceiros, nós não somos competidores, né? E eu acho que o trabalho lá da embaixada, dos adidos, né, e a segurança que a gente está dando, nós vamos transformar isso em mais uma garantia, como se comprova até agora, mesmo com esse aumento das exportações. Então, hoje a gente tem esse sucesso nesse número, fruto da busca por esse mercado. E a gente vai, seguramente, né, cuidar para não cometer nenhum tipo de problema, né, para que isso seja colocado dubiamente em relação à qualidade do produto fornecido pelo Brasil no aspecto de saúde pública e no aspecto de saúde animal. Muito bem. E pela perspectiva de vocês, tem espaço para crescimento o mercado americano? O mercado americano ele é bastante pitoresco, né? Quando a gente fala em protocolos, né, o factível na abertura, o Brasil entra num grupo de outros, né? Outros que eu digo outros países, onde está El Salvador, Nicarágua, e ali tem uma cota fixa, que se não me falha a memória é 64.800 ou 68.400, né? Então a nossa participação é muito grande. Fora desse contingente que a gente deve alcançar o ano que vem, dentro desse grupo, né, a gente configura uma extra cota, né? Mas isso tudo faz parte do movimento internacional, né? Os Estados Unidos têm aí mais de 1.100 estabelecimentos habilitados para a China, tem um acordo extremamente benéfico em relação a pré-list, indicações com autonomia, né? Então a expectativa que se tem é que esse giro de mercado também nos beneficie e mesmo com extra cota faça com que esse novo possível padrão, né, de tributo seja palatável para nós. Vamos ver o que acontece o ano que vem, mas a gente tem uma expectativa muito boa não só para esse mercado americano, como para outros mercados. Muito bom. E dentro dessa questão dos questionamentos em relação ao Brasil, recentemente a gente teve esse posicionamento dos supermercados, né, lá na União Europeia, suspendendo a compra do produto brasileiro, baseado num estudo que mostra que o rastreamento da nossa produção é falho e que esse gado estaria, segundo alegações dos próprios supermercados, ligados à produção em áreas de desmatamento. Como é que a gente faz, hein, Camardelli, para tentar resolver esse impasse? E te preocupa esse tipo de situação? Isso pode se alastrar, pode virar um problemão para o Brasil? Eu acho que, primeiro, que isso faz parte de um processo que
que ele tem um viés comercial diferenciado, né? E que utiliza uma base que, na maioria das vezes, não são dados oficiais, são dados coletados por robô. Na verdade, se nós temos problemas, temos, né? Nós estamos aí, tem as empresas desenvolvendo sistemas, investindo muito dinheiro em relação a reafirmar e confirmar os nossos procedimentos, né? Eu acho que isso aí, primeiro, cabe... A gente não sabe o detalhamento de produtos, né? Uma das redes citadas não são tradicionais compradores de produtos nossos. Por que eles estariam, né, dentro desse processo? Mas nós não vamos... a BIEC não vai estimular essa polêmica. Eu acho que a gente tem aí... É bom chamar a atenção do programa de vocês, que tem uma grande audiência, né? Eu acho que a tentativa maior de solução do impasse que se refere à sustentabilidade, ela é bem simples, né? Tu tem um abate anual de 42 milhões de cabeça, e tu tem, em números redondos, e dessas 42 milhões de cabeças, 22 milhões são abatidos com inspeção federal, né? Que tem patamares rigorosíssimos. Ninguém dos meus associados e aqueles com inspeção federal hoje consegue adquirir produtos que tenham relação com trabalho escravo, com invasão de terra indígena. A gente tem todo um protocolo indispensável. Só que esse boi que eu rejeito, ele não morre de velho nas propriedades nos vários estados. Então, enquanto a gente não tiver a mesma paridade de controle em frigoríficos estaduais e municipais, nós vamos ter sempre essa outra dimensão da nossa preocupação, que ela não pode ser encampada pelos organizados. Então, a gente, quando examina esse tipo de produto, né, que não esteja fora de compromissos, né, como foi os assumidos na COP26, a gente tem que verificar muito bem a origem disso e o contexto, né? O resultado disso tudo é uma preocupação de todos os associados do Ministério da Agricultura, né, de que a gente esteja 100% dentro dos preceitos da lei, né? Só que, né, todos esses países que estão nessa linha aí de proteção, alguns, né, com itens corretamente exemplificados, né, a gente tem problema, claro que nós temos problema, mas qualquer tipo de garantia adicional, isso vai se transferir, né, essa nova certificação para o peso do consumidor. Então, é como a gente tem comentado, né, o equilíbrio entre o atendimento e a verdade dos fatos, né, vai determinar as nossas prioridades em relação à continuidade de tentar resolver esses problemas. Você acha que a União Europeia como um todo vai continuar sendo um importante comprador da carne brasileira? A União Europeia ela tem uma importância muito grande, porque o Brasil, a União Europeia hoje é um grande consumidor de cortes nobres, certo? Então, dentro das especificações de como tu pode mandar carne para lá, que hoje é através de Hilton, de cota GATT, GATT Indústria, né? Nós vemos, o Brasil vem sendo penalizado há muito tempo. A gente vem diminuindo gradativamente por conta dessas decisões de equivalência, né? Então, a gente precisa olhar esse problema como um todo, né? Nós estamos aí há mais de 4 anos sem incrementar nenhum estabelecimento, o Brasil não tem o direito de pré-list, nós não tivemos aí resultado dos últimos 3 estados que poderiam estar agregados e aí com isso teve um preço médio elevado no cômputo das suas exportações, que foram a falta de decisão em relação às visitas de Rondônia, em relação à visita de Rondônia, a visita no Distrito Federal e Tocantins. Então, faz parte do jogo, né? Mas a Europa também, né, é outro país que tem, outro bloco, desculpa, que tem que nos enxergar como parceiro e não como competidor. Nossas características são diferentes, né? E vou citar um exemplo prático do que essa parceria é importante. Se nós nos remetermos a outros anos, né, onde a União Europeia, com seu bloco, era 25 países, e numa negociação que a gente teve com o ingresso da Romênia e Bulgária, quando a Europa fica 27, né, a gente fez um acordo de compensação e nós abrimos mão de um contingente de volume remetido a esses países que foi trocado por um contingente de Hilton. E aí o grande detalhe, quando esses 2 países entram para dentro do bloco,
eles se obrigam progressivamente a cumprir características de um produto mais caro sob o aspecto tributário. E vocês vão lembrar, vocês que são de mídia, né, que essa forçada, né, e esse tipo de problema que criaram para os 2 países entrantes nos levou aos primeiros 2 países, né, com problemas de fraude por carne de cavalo. Por quê? Porque não tinham a oferta do nosso produto em tributos factíveis e palatáveis e tiveram que procurar outra solução. Então, definitivamente, Estados Unidos e Europa têm que enxergar como parceiros e não como competidores, até porque as características de cada um, como tradicionais, né, e principais exportadores, vão continuar prevalecendo aí em todos os mercados importadores. Boa, muito bom. Meu caro, só para a gente encerrar, desses países que você citou aí, de importância de se buscar essa relação, de se estreitar essa relação, quais para 2022 estão mais próximos aí? O que você acha que já tem de novidade para 2022? A gente não estabelece prioridade. A gente tem um acordo com o Ministério da Agricultura e de Relações Exteriores, com a Secretaria de Defesa Internacional. A gente vai trabalhando com todos os mercados, né, e vai estabelecendo garantias de acordo com a necessidade de cada protocolo, né? O que a gente pode dizer é que a gente tem bons mercados em andamento, né, que são casualmente aqueles que praticam melhores preços internacionais. Então, assim, sem particularizar, mas considerar curto, médio e longo prazo, né, a gente tem aí Canadá, Japão e Coreia do Sul, com um dos 3 países que a gente está atendendo demandas que pode se transformar numa abertura de mercado com a ajuda do governo e o contexto comercial dos privados. Muito bom. Agora, investimento... Desculpe. Investimentos para 2022. Na sua opinião, é hora de investir, Camardelli? Eu acho que é sempre hora de investir, né? Porque tu passa por um ambiente cada vez mais seguro, né? E o nosso maior investimento é o fluxo perene e contínuo de mercado, né? Onde o nosso grande parceiro, que é o produtor, né, tenha certeza de que o que ele produzir eu vou adquirir. Isso se faz, né, com a abertura de mercados, com o estabelecimento de garantias sanitárias, como a gente tem feito. Não vamos considerar esse desvio aí do atipismo com uma coisa... Nós tivemos uma reação atípica para um caso atípico. Então, se a gente considerar todos os preceitos de cumprimento, transparência, eficiência, né, nós continuamos aí nesse processo e seguramente uma dessas boas notícias de novos mercados a gente vai ter na expectativa que se tem ainda no primeiro semestre do ano que vem. Sanidade, qualidade e sustentabilidade, carne brasileira tem, Camardelli? Dá para a gente bater o carimbo em cima disso? Não sei nem como é que eu te respondo isso, né? Com todos esses contrapontos, né, que a gente tem presenciado, né? Nós temos mercados abertos com 5 frigoríficos e com uma tributação para o Brasil de 50%. Se com toda essa confusão nós somos competitivos e a gente tem um produtor que ele responde ao estímulo e à continuidade de mercado, né, a gente pode considerar que a gente... E também utilizando, né, talvez o nosso grande predicado seja o fruto do trabalho entre privados e governo, dos cuidados em relação à pandemia de produto e colaboradores, que vai, com certeza, na sequência da resolução maior ou menor da pandemia, fazer com que países que não tiveram esse cuidado na sua cadeia tenham a necessidade de figurar como novos importadores ou com aumento de volume. E o nosso trabalho, como a gente foi dito, foi de excelência, né? Governo e privados trabalharam no sentido de proteger esse mercado futuro e nós vamos começar a ter frutos desse trabalho difícil, mas executado a partir já do ano que vem. Boa.
Para a gente encerrar a sua mensagem e a sua expectativa para 2022 e principalmente para o pecuarista que está ouvindo a gente, Camardelli. Eu acho que a mensagem, em todos os aspectos, né, ela é de um cenário de uma perspectiva excelente, né? A gente, com o convívio de vários problemas, China, Covid, né? Dificuldades de interpretar mercados, os mercados no exterior fecha, abre, todo esse processo, e a gente teve esse resultado, né? E como a perspectiva, independente de variantes, é um conhecimento cada vez maior de como lidar com esse processo, eu acho que a gente almeja para 2022 um ano de sucesso, ampliação de alguns produtos e mercados já abertos, ampliação de mercados novos, uma solidificação em mercados independente de seus volumes, perspectivas diferenciadas talvez, né, em mercados que independente do convívio da pandemia já anunciavam uma renda per capita maior, pela diferenciação de produtos adquiridos, né, com preço unitário maior. Eu acho que a gente está diante de um grande desafio, que é, primeiro deles, todos nós, produtores, indústrias e governo, imbuídos do nosso grande desafio, que é a manutenção do estado sanitário, que nos dá condição de celebrar, né, e estar conversando sobre abertura de mercados em cima dessa plataforma sólida, né, de garantia sanitária e garantia de segurança alimentar. Vai ser seguramente um ano de boas colheitas. Essa é a expectativa que se tem hoje em cima de todo o cenário, né? Mas como a gente falou, em várias características, em vários itens, em várias conformidades, né? A gente pode sim almejar para 2022 um ano de excelentes perspectivas. Muito bom. Antônio Jorge Camardelli, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Aproveito para desejar um ótimo Natal, um próspero ano novo e que 2022 seja de fato um ano de muito bom desempenho aí para a agropecuária brasileira. Grande abraço para você, Camardelli. Até 2022. Grande abraço, saúde, Feliz Natal e um próspero ano novo. E vamos continuar nos cuidando, né? Assim reza aí o cenário atual, né? Um grande abraço para todos e muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima, abraço. Tá aí, Antônio Jorge Camardelli, presidente da ABIEC, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, traçando aí, portanto, as perspectivas, contando um pouquinho de cada cliente, do que pode acontecer em 2022, principalmente em relação às exportações de carne bovina, mercados como China, Estados Unidos, União Europeia, enfim, detalhes importantes de se entender, principalmente para você, pecuarista, para se programar, obviamente, para o que vem por aí em 2022. Grande abraço para você. Deixa eu só passar, antes de encerrar, os números das negociações lá na B3, Mercado Futuro. Vamos ver. Desculpem. Mercado trabalhando para dezembro a 329,40, com alta de 0,55%. Para janeiro, R$ 339,45, alta de 0,65%. Fevereiro, R$ 339,00, alta de 0,61%. Março, R$ 336,00, alta de 1,05%. Indicador CPEA, R$ 318,85. Esse é o valor da última sexta-feira, alta de 0,69%. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações, outros destaques, tem também o Tempo e Dinheiro para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.